Diego Mendoza tinha 52 anos e um patrimônio de 3 bilhões de euros, mas nunca havia encontrado uma mulher que o amasse pelo que realmente era. Depois de 3 divórcios custosos e dezenas de relacionamentos interesseiros, decidiu fazer um experimento que mudaria para sempre sua vida. Convocou 4 mulheres em sua mansão de Madrid. Carmen, a designer de moda que frequentava há meses. Paloma, a advogada que havia conhecido na sociedade. Lucia, a modelo que havia conhecido numa festa. E finalmente Maria, a jovem funcionária andaluza que trabalhava para ele há 1 ano em silêncio. A cada uma deu um cartão de crédito sem limites, dizendo que tinham 24 horas para gastar o que quisessem. Estava convencido de que todas se lançariam sobre seu dinheiro, como sempre acontecia. Mas o que fez Maria com esse cartão de crédito o comoveu tanto que chorou pela primeira vez em 20 anos, descobrindo que o amor verdadeiro havia estado sob seus olhos todo esse tempo. Diego acordou naquela manhã de novembro, em sua mansão de 2.000 metros quadrados na Moraleja, sentindo o peso da solidão que o acompanhava há anos. Aos 52 anos, havia construído um império financeiro que abrangia desde imobiliárias até tecnologia, mas cada sucesso profissional estava manchado pelo fracasso de seus relacionamentos pessoais. 3 casamentos terminados mal, todos com mulheres que se revelaram interessadas apenas em seu dinheiro. O primeiro com Cláudia, uma herdeira madrilenha que havia descoberto traindo-o com seu melhor amigo. O segundo com Patrícia, uma modelo brasileira que tentou roubá-lo durante o divórcio. O terceiro com Valéria, uma jornalista que havia fingido amá-lo durante 3 anos apenas para escrever um livro sobre sua vida privada. Agora, solteiro há 2 anos, Diego se cercara de mulheres bonitas, mas superficiais, que o procuravam por seu status. Estava cansado de se sentir um caixa eletrônico ambulante, cansado de duvidar de cada sorriso, de cada carícia, de cada declaração de amor. Naquela manhã, enquanto bebia o café preparado por sua funcionária Maria, teve uma iluminação. Faria um teste, um experimento que lhe revelaria de uma vez por todas se ainda existia uma mulher capaz de amar sem segundas intenções. Maria Giménez tinha 28 anos e vinha de Sevilha. Trabalhava para Diego há 1 ano, sempre silenciosa e eficiente. Havia chegado a Madrid para sustentar a família que ficara na Andaluzia. A mãe doente, o pai desempregado, 2 irmãos menores estudando. Não era particularmente bela segundo os padrões aos quais Diego estava acostumado, mas tinha algo nos olhos que o intrigava. Uma pureza que parecia fora de lugar naquele mundo de aparências. Diego ligou para suas 3 relações atuais. Carmen Ruiz, 35 anos, designer de sucesso com um ateliê no bairro de Salamanca. Era elegante, refinada, sempre perfeitamente maquiada e vestida. Cortejava-o há 6 meses com o evidente objetivo de se tornar a 4ª senhora Mendoza. Paloma Garcia, 40 anos, advogada renomada especializada em direito internacional. Havia estudado em Oxford, falava 5 idiomas e cuidava de casos milionários. Era tão inteligente quanto ambiciosa, vendo em Diego a oportunidade de entrar na alta finança espanhola. Lucia Martín, 25 anos, modelo e influencer com 2 milhões de seguidores no Instagram. Era a mais jovem e espetacular fisicamente, mas também a mais óbvia em suas intenções. Não ocultava que sonhava com uma vida de luxo e viagens em primeira classe. Às 3, pediu que se apresentassem em sua mansão às 4 da tarde para uma surpresa especial. Depois se dirigiu a Maria, que estava arrumando as flores no salão principal, pedindo que também ficasse para estar presente no encontro. Às 4 em ponto, as 3 mulheres chegaram quase simultaneamente. Carmen com sua Mercedes vermelha, Paloma com o Audi preto empresarial,
Lucia, com o SUV branco presente de um ex-namorado empresário. Todas elegantíssimas, todas sorridentes, todas curiosas para descobrir a surpresa. Se acomodaram no salão principal, aquele com a lareira de mármore e os quadros do século XVI que valiam como uma casa normal. Maria ficou de pé junto à porta, ainda confusa sobre por que Diego lhe havia pedido para ficar. Diego entrou com uma bandeja onde estavam dispostos 4 cartões de crédito pretos, aqueles que apenas os clientes mais abastados dos bancos privados podem obter. Explicou seu experimento. A cada uma daria um cartão conectado à sua conta principal, sem limites de gastos. Tinham 24 horas para comprar o que quisessem, sem ter que prestar contas a ninguém. Os olhos das 3 convidadas se iluminaram imediatamente. Maria, ao contrário, parecia ainda mais confusa, protestando que não podia aceitar, que não era justo porque trabalhava para ele. Diego insistiu gentilmente, explicando que durante 24 horas ela não era sua funcionária, mas simplesmente Maria, uma mulher livre para fazer o que quisesse. As 4 mulheres saíram da mansão com emoções completamente diferentes. 3 delas já estavam planejando mentalmente sua jornada de compras. Uma delas, porém, estava prestes a demonstrar a Diego Mendoza o que significava realmente ter um coração de ouro. Carmen partiu da mansão com o cartão preto apertado na mão e o coração batendo forte. Em sua mente já estava se formando a lista de coisas que compraria. Sua primeira parada foi na Bulgari, na Rua Serrano, onde comprou um conjunto de diamantes de 180 mil euros, que observava há meses, acrescentando também um relógio de 40 mil euros. Depois se dirigiu a Hermès para 3 bolsas Kelly, em cores diferentes, investindo outros 150 mil euros. À tarde, visitou os melhores ateliês da capital, encomendando 5 vestidos de gala sob medida por 70 mil euros. O dia terminou com a compra de um carro, um Porsche Cayenne branco de 120 mil euros que mandou entregar diretamente em casa. Total gasto, 560 mil euros. Paloma tinha uma abordagem mais estratégica. Como advogada experiente, via essa oportunidade como um investimento em seu futuro. Começou comprando um apartamento de 120 metros quadrados em Salamanca por 1,5 milhão de euros, pensando que possuir um imóvel naquela região sempre seria uma escolha inteligente. À tarde, foi a Tiffany para joias que conservassem valor ao longo do tempo. Um anel com diamante de 3 quilates, brincos de pérolas naturais e um colar de esmeraldas por 300 mil euros. Completou o dia comprando ações de uma startup tecnológica, investindo outros 200 mil euros. Total gasto, 2 milhões de euros. Lucia viveu essas 24 horas como um sonho tornado realidade. Começou com uma sessão de compras na Gucci, Prada e Versace, comprando 18 bolsas, 30 pares de sapatos e 40 vestidos assinados. Depois, encomendou uma linha completa de bagagem Louis Vuitton em edição limitada. À tarde, reservou uma suíte no Plaza durante 1 mês em Nova York, pagando 50 mil euros adiantados. À noite, organizou uma festa improvisada no terraço do Hotel Vila Magna, gastando 30 mil euros em champanhe, Dom Perignon e caviar beluga. Antes de dormir, comprou online um Rolex Daytona de 100 mil euros e reservou 2 semanas nas Maldivas por 80 mil euros. Total gasto, 480 mil euros. Maria ficou parada no estacionamento da mansão durante 20 minutos, olhando aquele cartão de crédito como se fosse um objeto alienígena. Nunca havia possuído um cartão de crédito na vida. Todas suas compras eram feitas com o dinheiro que ganhava, contado e recontado até o último centavo. Sua primeira reação foi de pânico. Como podia gastar o dinheiro de outra pessoa? Mas depois se lembrou das palavras de Diego. Durante 24 horas, não era sua funcionária, era simplesmente Maria. Sua primeira parada foi no Hospital Gregório Marañón, onde se apresentou no escritório administrativo com o coração na garganta.
Sua mãe precisava de uma operação do coração que o sistema público havia programado para o ano seguinte. Com aquele cartão, Maria pagou para operá-la privadamente em uma semana. 15.000 euros que salvariam a vida de sua mãe. Depois foi à Universidade Complutense e pagou todas as mensalidades universitárias atrasadas de seus 2 irmãos, mais outros 3 anos adiantados. 12.000 euros que lhes garantiriam uma carreira sem o peso econômico sobre a família. À tarde, foi até o proprietário da casa onde viviam seus pais, em Sevilha, e pagou o aluguel dos próximos 5 anos. 36.000 euros que dariam à família a segurança de não acabar na rua. À noite, comprou uma passagem de avião para Sevilha para o dia seguinte. 200 euros para ir abraçar sua mãe e dar a boa notícia. Antes de voltar para casa, Maria fez uma última compra. Entrou numa pequena livraria e comprou um livro de poesias de Lorca que custava 15 euros. Sempre fora uma leitora apaixonada, mas nunca havia podido se permitir livros novos. Total gasto, 63.215 euros. Naquela noite, enquanto as outras 3 mulheres dormiam entre sonhos de luxo e novas compras, Maria ficou acordada chorando de alegria, pensando no sorriso que veria no rosto de sua mãe. Tinha algo mais precioso que qualquer joia, a possibilidade de ter salvado a vida da pessoa que mais amava no mundo. Diego havia feito controlar todas as compras por suas empresas de segurança. O que havia descoberto sobre Maria o mantivera acordado toda a noite, comovendo-o de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Diego não conseguiu fechar os olhos naquela noite. Os relatórios detalhados sobre os gastos das 4 mulheres o haviam comovido, mas o que lera sobre Maria o impactara mais profundamente que qualquer outra coisa em sua vida. Às 7 da manhã já estava vestido, e no carro dirigindo-se ao bairro de Lavapiés, onde Maria morava. Quando ela abriu a porta, ainda de pijama e com os olhos inchados de lágrimas de felicidade, ficou sem palavras vendo seu chefe. Diego a olhou e pela primeira vez realmente a viu. Sem o uniforme de trabalho, Maria tinha uma beleza natural que o golpeou. Mas, sobretudo em seus olhos, via uma pureza que havia esquecido que pudesse existir. O apartamento era pequeno, mas limpíssimo, com fotos da família andaluza nas paredes. Diego explicou que havia controlado como ela usara o cartão de crédito. Maria se bloqueou pensando que havia gastado demais, mas ele a deteve. Ela não havia gastado demais, havia gastado muito pouco. Em 24 horas, Maria gastara 63.000 euros não para si mesma, mas para salvar a vida de sua mãe, para a educação dos irmãos, para a segurança da família. A única coisa para si havia sido um livro de poesias de 15 euros. Quando Diego perguntou o que ela pensava dele, Maria o olhou nos olhos pela primeira vez. Suas palavras foram diretas. Ele lhe dava pena. Vivia numa casa enorme, mas sempre estava sozinho. Tinha tudo, mas nunca sorria. Recebia ligações de amor, mas assim que desligava, ficava triste. Essas palavras atingiram Diego como flechas no coração. Era a primeira vez que alguém lhe dizia a verdade sem filtros. Maria havia entendido que aquilo era um teste, mas em vez de se lançar sobre seu dinheiro, havia feito o que qualquer pessoa com coração faria: ajudar a família. Diego percebeu que as outras 3 mulheres haviam gastado mais de 3 milhões de euros para si mesmas, enquanto Maria usara 63.000 euros para salvar vidas e futuros alheios. Ajoelhou-se diante de Maria e pediu que se casasse com ele. Quando ela protestou ser apenas uma funcionária andaluza, ele respondeu que era a única pessoa que o via como um homem, não como um caixa eletrônico. E a beijou enquanto naquele pequeno apartamento nascia o amor mais verdadeiro que Diego Mendoza jamais conhecera. Naquela noite, na mansão de Diego, celebrou-se o confronto final do experimento. As 4 mulheres se apresentaram pontualmente às 8, mas a atmosfera era completamente diferente do dia anterior. Diego tinha uma expressão séria e Maria estava sentada a seu lado,
com um anel de noivado no dedo que brilhava sob as luzes do lustre. Carmen foi a primeira a notar o anel e seu sorriso se apagou imediatamente. Quando pediu explicações, Diego anunciou diretamente que Maria era sua noiva e que dentro de um mês se tornaria sua esposa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego se levantou e começou a caminhar diante delas com os relatórios dos gastos na mão. Antes de explicar por que havia escolhido Maria, queria revisar juntos como haviam usado os cartões de crédito. Dirigiu-se a Carmen, lembrando que havia gastado 560 mil euros em joias, bolsas, vestidos e um carro. Tudo para si mesma, tudo para seu prazer pessoal. Quando lhe dera aquele cartão, a primeira coisa que pensara foi poder finalmente comprar o que quisesse sem limites. A Paloma recordou que havia gastado 2 milhões de euros num apartamento, joias e investimentos. Mais inteligente que as outras, havia pensado imediatamente em como multiplicar o dinheiro que estava recebendo. Havia visto naquele cartão uma oportunidade de negócio, não um gesto de amor. A Lucia fez notar que havia gastado 480 mil euros em 24 horas em bolsas, sapatos, festas, viagens. Havia tratado aquele cartão como se fosse seu aniversário e Natal juntos, comprando tudo o que sempre havia desejado, sem pensar em mais nada. Diego parou diante de Maria, que o olhava com olhos cheios de amor e preocupação. Explicou que Maria havia gastado 63 mil euros não para comprar joias, ou bolsas, ou carros de luxo, mas para pagar uma operação do coração para sua mãe, mensalidades universitárias para seus irmãos, aluguel de casa para seus pais. A única coisa que comprara para si havia sido um livro de poesias de 15 euros. A voz de Diego começou a tremer de emoção. Quando vira suas compras, havia chorado. Havia chorado porque pela primeira vez em 34 anos havia conhecido uma mulher que pensara nos outros antes de si mesma. Havia chorado porque havia entendido que o amor ainda existia, embora tivesse deixado de acreditar nele. Carmen se levantou furiosa, acusando-o de ter feito um experimento cruel, de tê-las feito acreditar que eram importantes para ele. Diego replicou que haviam sido importantes, mas não pelas razões corretas. Nenhuma delas jamais lhe perguntara como estava, se era feliz, se precisava de algo. Maria, ao contrário, havia notado tudo. Preparava-lhe o café como ele gostava. Havia aprendido quais eram seus livros preferidos. Havia percebido que odiava as reuniões de segunda-feira e sempre deixava uma pequena surpresa em sua mesa. Quando Paloma objetou que Maria era uma boa moça, mas que vinham de mundos diferentes, Diego respondeu que tinham em comum a única coisa que realmente importava. Amavam-se pelo que eram, não pelo que podiam se dar. Agradeceu às 3 mulheres por terem participado de seu experimento, explicando que os cartões estavam conectados a uma conta que havia fechado naquela manhã. As compras que haviam feito continuariam sendo delas como presente de despedida. Quando Lucia protestou, dizendo que o amava de verdade, Diego foi direto. Ela amava a ideia de ser a esposa de Diego Mendoza. Amava as viagens em primeira classe e as joias da Cartier, mas não o amava. Uma por uma, as 3 mulheres saíram da mansão. Carmen e Paloma com raiva, Lucia com desespero. Quando a porta se fechou, Diego e Maria ficaram sozinhos no grande salão que, pela primeira vez em anos, não parecia vazio. Maria perguntou se ele tinha certeza do que estava fazendo e Diego respondeu que havia passado 20 anos procurando o amor nos lugares errados. Agora que o havia encontrado, não o deixaria escapar nunca mais. Naquele momento, entendeu que o verdadeiro tesouro não eram os 3 bilhões que tinha no banco, mas o coração de ouro da mulher que havia escolhido amá-lo pelo que era, não pelo que possuía. Os meses que se seguiram foram os mais intensos e felizes da vida de Diego. Organizar um casamento com Maria resultou numa experiência completamente diferente das anteriores.
Não havia wedding planners de 100 mil euros, nem localizações de sonho. Maria queria uma cerimônia simples, rodeada das pessoas que realmente os amavam. O primeiro problema foi a família de Maria. Quando ligou para os pais em Sevilha para contar sobre o noivado, a reação foi de total incredulidade. Como podia sua filha se casar com um dos homens mais ricos da Espanha? Diego decidiu voar para Sevilha para conhecer os futuros sogros. Chegou sem escolta, sem carros de luxo, vestido simplesmente com jeans e camisa branca. Quando bateu à porta da pequena casa da rua Feria, onde viviam os Jiménez, foi José, o pai de Maria, quem abriu sem reconhecê-lo. Foi o início de uma conversa que durou toda a noite. Diego contou aos pais de Maria como ela o havia conquistado com sua pureza de espírito, com a generosidade demonstrada, usando o cartão de crédito para salvar a família em vez de comprar coisas para si. José e Carmen entenderam que aquele homem riquíssimo amava realmente sua filha quando o viram se emocionar contando como Maria lhe preparava o café cada manhã, como havia aprendido seus gostos, como havia conseguido encher de calor uma casa que durante anos havia sido apenas um museu frio. Naquela noite, antes de dormir no pequeno quarto de hóspedes preparado por Carmen, Diego teve uma conversa privada com José. O pai de Maria disse-lhe claramente que se fizesse mal à sua filha, viria pessoalmente a Madrid procurá-lo, rico ou não rico. Diego respondeu que se lhe fizesse mal, José deveria fazer fila, porque ele seria o primeiro a nunca se perdoar. O casamento foi celebrado 6 meses depois, numa pequena igreja de Malasanha. Maria usava o vestido da avó, simples e elegante, modificado por uma costureira do bairro. Diego havia escolhido um terno azul escuro sem floreios. Os convidados eram 50. A família de Maria desde a Andaluzia, os poucos amigos verdadeiros de Diego, alguns colegas que o respeitavam sinceramente. Não havia jornalistas, fotógrafos mundanos, nem personagens famosos, apenas pessoas que os amavam realmente. Durante a cerimônia, quando o sacerdote perguntou a Diego se queria tomar Maria como esposa, ouviu-se na igreja sua voz tremendo de emoção, enquanto prometia amá-la e protegê-la todos os dias de sua vida. Quando foi a vez de Maria, ela o olhou nos olhos, explicando que ele lhe havia dado a possibilidade de salvar sua mãe, fazer estudar seus irmãos, dar segurança à família, mas sobretudo havia dado a possibilidade de amar e ser amada. A festa foi no jardim da mansão de Diego, organizada por Maria com a ajuda de Carmen e as outras mulheres da família. Culinária andaluza feita em casa, música ao vivo com amigos músicos, danças que duraram até o amanhecer. Naquela noite, quando todos os convidados foram embora e Diego e Maria se encontraram finalmente sozinhos, ele a olhou incrédulo por ter encontrado a felicidade de maneira tão inesperada. Maria acariciou seu rosto docemente, explicando que ele era um homem normal, que havia trabalhado toda a vida, que se construíra sozinho, que havia sofrido e aprendido a apreciar as coisas verdadeiras. O fato de ter muito dinheiro não o tornava diferente de seu pai, que sempre havia trabalhado honestamente para sustentar a família. E naquela noite de junho, na mansão que durante anos havia sido apenas uma demonstração de riqueza, nasceu finalmente uma família verdadeira construída sobre o amor autêntico e o respeito mútuo. 2 anos depois daquele casamento que havia causado agitação por sua simplicidade, Diego e Maria viviam uma vida que nenhum dos dois havia imaginado possível. A mansão de Madrid se transformara de museu frio numa casa cheia de vida e calor. Maria não havia mudado seu caráter, apesar de ter se tornado uma das mulheres mais ricas da Espanha. Continuava acordando cedo para preparar o café da manhã de Diego. Continuava cuidando pessoalmente da casa. Continuava enviando parte de sua mesada mensal para a família em Sevilha. Diego havia descoberto alegrias que não conhecia. Cada manhã acordava feliz, sabendo que Maria estava ali,
Havia aprendido a cozinhar junto com ela aos domingos. Havia começado a ler livros de poesia. Havia até aprendido algumas palavras do dialeto andaluz para falar com os sogros. A maior mudança estava na maneira de gerir seus negócios. Influenciado pela sensibilidade social de Maria, Diego havia transformado parte de seu império em empresas que criavam trabalho no sul da Espanha. Havia aberto 3 fábricas na Andaluzia, contratando centenas de pessoas com salários dignos. Mas a maior alegria chegou quando Maria anunciou que estava grávida. Diego irrompeu em lágrimas diante do teste de gravidez, percebendo que estava prestes a ter a família que sempre havia sonhado, sem sabê-lo. Durante os 9 meses de gravidez, Maria fez algo que comoveu a alta sociedade espanhola. Recusou-se a dar à luz numa clínica privada caríssima, querendo ir ao hospital público onde havia nascido em Sevilha, para demonstrar que mesmo os filhos dos ricos podiam nascer onde nascem todos os demais. O pequeno José Mendoza, chamado assim em homenagem ao avô, nasceu numa manhã de março num quarto do Hospital Virgem del Rocío de Sevilha, rodeado do amor dos pais e dos avós maternos que não paravam de chorar de alegria. Diego, que havia assistido ao parto segurando a mão de Maria, entendeu naquele momento o que significava realmente ser rico. Não eram os 3 bilhões no banco que o faziam afortunado, mas aquela criança que chorava em seus braços e aquela mulher que o olhava com olhos cheios de amor. 6 meses depois do nascimento de José, Diego tomou uma decisão que comoveu o mundo financeiro espanhol. Anunciou que doaria 90% de seu patrimônio para a caridade, guardando apenas o que servia para garantir uma vida digna à família. Durante a coletiva de imprensa, explicou que o dinheiro não faz a felicidade, o amor sim, e ele tinha amor suficiente para ser rico toda a vida. Maria estava a seu lado durante esse anúncio com o pequeno José nos braços. Quando os jornalistas perguntaram o que pensava da decisão do marido, respondeu com a simplicidade que sempre a caracterizara. Diego sempre havia tido tudo o que servia para ser feliz. Agora havia decidido simplesmente compartilhar o supérfluo com quem precisava. A Fundação Mendoza Jiménez se tornou em pouco tempo uma das organizações beneficentes mais importantes da Europa. Construía escolas no sul da Espanha, financiava bolsas de estudo para jovens merecedores mais pobres. Oye, Technic, gracias por compartir, hermano. Espero que sea la última, güey. La última vez que vea yo a Carlos Tevez, güey. Ok. Ok. ¿Cómo te fue, Junior? Por cierto, gracias por la raid nuevamente. Bienvenidos los que vengan de Junior sin estrés. Bienvenidos. Sin estrés. No me desagrada, güey, pero... Híjole, cabrón. No, está bien construido, güey. Sí me gusta. Me hubiera gustado verle un poquito más de las stats in-game, pero me gusta. ¿Qué tal las copas? Perdón si suena con falta de humildad, pero estuvieron fáciles. Estuvieron fáciles en todos los intentos a la primera salieron. Pero bueno, igual sé que es tryhardismo de mi parte y estoy loquito, pero lo único malo de las copas es que no saqué nada. Estoy muy acostumbrado a tener muy mala suerte, eso créanme que lo sé. Sé que esto va a ser así y quieren verme caer siempre, ¿no? Pero bueno, es parte del negocio. Parte del negocio y hay que levantarse. En mi perra vida me ha salido Van de Ven. Agus, gracias por el follow, bienvenido, buenas.
Sí, a Vandeme no me ha salido a mí nunca, tampoco. Amigo. No puedo, me tengo que hacer más pecho. El proyecto Encuerarse, amigo, no ha llegado, pero este año tiene que estar. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vieira por Fabián, banco, 100%. De hecho, tendrías que revisar qué cadena le puedes hacer a Patrick Vieira. Queda muy bien, güey. Ese card es muy bueno, mucho mejor que lo hice mención. Me gusta la dupla Gonzalo If, Evo y Car If, Evo. ¿Cuántos aspas tengo, cabrón? Sí, me gusta, suena bien. Dijo mala suerte con 3 totis. Ey, Rigoberto está de provocador, Él quiere que yo muestre mi marcador de totis. Yo no quiero, pero él está provocando, amigo, Él está provocando. Tengan cuidado con él, Me gustaría un MC más defensivo. Vieira. Y vuelvo al tema. Revisa qué vos puedes hacer. Ahí es donde te falta humildad. Con lo bien que juegas, ¿quieres cartas top? No sé, ¿no? Deja eso para mí, que soy un desastre. Bueno, amigo, que yo sea bueno. A ver, denme un poquito de premio, ¿no? Qué bonito es hacerle tiempo a imbéciles que juegan al puro meta. Uf. Top 200. FIFA 21. Ah. Verga, no sé, güey, me agarras en curva. Me dejó vacío el cerebro, güey, no sé de qué habla. ¿De premio me dieron las manos? Amigo, pero yo tengo que laburar para conseguir mis cosas. No puede ser, es de vergüenza, Es de vergüenza histórica lo de EA Sports. O sea, EA Sports no piensa en el laburante, Ham en un 1083. Qué bien, amigo. Qué bien. ¿Sabes qué saqué yo en mis sobres, güey? Nada. Nada, bro. Nada, güey. ¿Qué tantos sobres tengo que abrir para que me salga un bicha? Amigo, es que yo no sé. Tengo medias, no voy a hacerme Chiellini. Voy a ver qué más viene en SBC, pero yo no tengo la respuesta, güey. No pueden negar que, a ver, yo abrí un buen de sobres, no lo pueden negar. Yo no iba a abrir el sobre y aquí estoy como un tonoto abriendo sobres que no debería, güey. Pero bueno. Provocadores. Después de casi 1000 sobres en los totis y pura pistola, ya era justo. Es que ahí Code, ahí tenemos un problemita. No se trata de justicia el juego, hermano. Ese es un pensamiento bastante común por el cual no lo puedo culpar, pero no se trata de justicia el jueguito. No trabajo para ella y no te preocupes, no lo digo por nada en especial, pero tenemos que quitarnos la idea de que, ay, es que abrí casi 1000 sobres, dame algo. No, ¿por qué? Es la química verde, bueno, la carta verde, Freddy. De hecho, creo que es completando todo, según yo. Estoy seguro. Acabando las copas, ahí está. Si fuera justo este juego no fuera una mierda. Exactamente, Code. Usted lo entendió todo en la vida, bro. A ver tu marcador. Eres un provocador, güey. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer, amigo. Porque soy humilde.
Llega el viernes Nazario y GG es Gonzalo. Ay, güey. Ay, qué triste caso. Ay, güey, ay, bros. Qué triste caso, ¿no creen? Uf. Voy a tener que modificar mi equipo. Voy a tener que sacar a Gonzalo If Evolución porque llega Nazario Swapson. Bueno. Dale. Uy. Bueno. Está bien. ¿No se ve tu sobre? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Voy. Twister, ¿no? Ahora dice Juanes. A mí ayer uno de Play 5 me pausó y me cagué, pero ¿sabes qué hizo? Pero te das cuenta que ni siquiera me sale Solskjaer. O sea, de jodido, ¿sabes? Increíble, amigo. Lo que sí es que unos tienen manos, otros cartas, en algo se compensa. Y justo. Así es el deporte, amigo. ¿Las cartas no dan manos? Sí, de hecho tienen mucha razón. Yo peleo muchas veces con la gente. Quieren cartas pensando que van a mejorar y van a hacer los rangos altos, pero realmente pues no es así. ¿Qué línea es mejor que Ferdinand Swaps? Ay, güey. No te voy a negar, amigo, Necesitaba reírme, güey. Necesitaba yo leer ese tremendo un facto. Chiellini mejor que Ferdinando Suárez. Ay, amigo, la gente es bien cómica, en serio, güey. Es muy graciosa la gente, güey. Pero bueno. A ver. Voy a ver lo que mandó Juan y... Termino esta última mejora, güey. No mames. Hermano, no puedo ver esto, güey. ¿Por qué, verga? Sale pelón el pinche... El otro estúpido este, güey. Es de chill. No. No te escondas, ya tiraste la piedra, güey. Speed justo está calvo. Oye, pero se rapó de verdad. Sé que no se está viendo, pero el pendejo tiene sangre en la boca. Y Twitch ya saben cómo es. A ver, Rivan. A ver, me preocupa cómo empieza este tweet, Me preocupa mucho, güey. Lo bueno que ya está nerfeada la CPU. A ver, cállate, Osuna. Vamos a ver esto. A ver. A ver, aquí el rival trae a Gullit.